Pô, errado de novo. Tá no ar? Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e nós estamos de volta nesta quarta-feira com mais um Live Política, direto aqui da redação do Jornal O Povo. E hoje nós recebemos o repórter de conjuntura aqui do Jornal O Povo, Wagner Mendes. Muito boa tarde, Wagner, estreando aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, Ítalo, obrigado. Wagner, hoje nós vamos tratar de 4 temas, 2 lá de Brasília, 2 aqui do Ceará. O primeiro é o início da votação no STF de um pedido da defesa do presidente Michel Temer para que seja suspensa a segunda denúncia da PGR contra o PMDBista. 2 ministros já votaram e a favor de que o STF encaminhe a denúncia até a Câmara dos Deputados. Em seguida, nós vamos falar sobre reforma política. Ontem à noite, a maioria da Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de criar um sistema de eleição para o Legislativo chamado Distritão, no caso ele valeria para 2018, e também foi rejeitado o voto distrital misto para 2022. A gente vai analisar aqui o que pode ser feito ainda em termos de reforma política lá pelo Congresso Nacional. Em seguida, nós vamos falar sobre uma declaração do ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato a presidente, em relação à possível retomada da aliança com o senador Eunício Oliveira. Ele falou que essa reaproximação seria desmoralizante para Eunício e ele também não vê razão para o seu grupo voltar a ser aliado de Eunício Oliveira. E para finalizar, ainda falando do clã Ferreira Gomes, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, fez duras críticas em relação à Polícia Civil, a atuação da Polícia Civil lá na cidade de Sobral, e já houve também resposta do secretário de Segurança aqui do Estado. Já a gente vai detalhar um pouco. Wagner, vamos começar com a importante votação realizada na tarde desta quarta-feira no STF. 2 ministros já votaram por encaminhar a denúncia apresentada pela PGR, a segunda denúncia, no caso, contra o presidente Michel Temer, para a Câmara dos Deputados. Foram Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e, surpreendentemente, Alexandre de Moraes, que foi o ministro indicado pelo presidente Michel Temer. Wagner, a tendência realmente é que a maioria do STF encaminhe essa denúncia para a Câmara, e aí realmente vai começar todo um trabalho do presidente Michel Temer para tentar barrar a votação, a aprovação. Exatamente, Ítalo. Esse movimento da defesa do presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal já é o início de uma movimentação também política, de um debate político. Porque qual é o principal questionamento da defesa do presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal? É esperar que a Procuradoria-Geral da República encerre aí uma investigação em relação a todo o processo de delação premiada do empresário Joesley Batista e do diretor da JBS, Ricardo Salge, para só assim dar continuidade aí à tramitação dessa segunda denúncia. O principal argumento justamente é esse, envolvendo a delação premiada que iniciou aí um processo de investigação na própria PGR. Então, a tendência, né, a gente viu aí o Alexandre de Moraes votando para que a denúncia ela não volte para a PGR, que ela dê continuidade e siga para a Câmara. Então, a gente vê que a tendência realmente é que o Supremo Tribunal Federal mantenha aí a denúncia, que ela envie essa denúncia para a Câmara dos Deputados e que ela, enfim, inicie a tramitação. Na base do presidente Michel Temer, na Câmara dos Deputados, o argumento também é esse. Porque lá a disputa não é mais jurídica, lá a disputa é política. Então, qual é a movimentação da base do presidente Michel Temer? Eu conversei agora há poucos dias com o vice-líder, o deputado Beto Mansur, que é muito próximo ao presidente Michel Temer, é um dos principais interlocutores dele no Congresso Nacional. O que foi que ele me disse? Wagner, a nossa intenção é trabalhar para que a gente consiga derrotar essa denúncia em até 20 dias. Eles querem agilizar esse processo dessa segunda denúncia com qual argumento? Justamente esse. Uma das principais provas, dos principais argumentos do ex-procurador Rodrigo Janot para apresentar essa segunda denúncia é justamente a delação premiada de Joesley Batista
que está sob investigação na própria PGR. Então, esse é o principal argumento para desqualificar, tirar a credibilidade dessa segunda denúncia, que é por obstrução de justiça e organização criminosa, que a PGR faz contra o presidente Michel Temer, para tentar desqualificar, principalmente na luta política, na batalha política na Câmara dos Deputados. Agora, Wagner, o que a gente observa realmente é que o presidente Michel Temer ele está querendo, digamos assim, não precisar concentrar tanto esforço nessa denúncia, justamente porque já é um governo que não consegue encaminhar propostas importantes no Congresso, que não consegue aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. Ele até pode ter até uma certa segurança de que consegue barrar na Câmara, mas não é impossível também não deixar de ressaltar o desgaste que isso provoca dentro da Câmara, né, e o tempo que o governo perde para tentar encaminhar outras propostas, né, programas de interesse do governo. E realmente a grande esperança de Michel Temer, se voltasse à PGR, era que realmente aquilo ficasse um bom tempo ainda sendo novamente analisado. Ele tem aí a nova presidente Raquel Dodge, que foi indicada por ele, né, e já inclusive essa perspectiva de que ela pudesse realmente até anular, né, toda essa investigação, justamente pelas críticas que ela já fez ao modo de atuação da Lava Jato quando estava nas mãos do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Essa votação, a depender do placar, pode ainda trazer mais desgastes ao governo Michel Temer, que segundo a pesquisa divulgada ontem, pesquisa CNT, só tem cerca de 3% de aprovação, né? Então está quase nula a visão positiva que o Brasil tem em relação ao presidente Michel Temer. E mesmo assim, mesmo com essa segurança de que essa denúncia possa ser barrada, exatamente pelo Congresso, pelo Legislativo, não enxergar uma alternativa de poder que traga estabilidade ao país com a saída de Michel Temer, mas mesmo assim vai ter muito deputado preocupado em se alinhar com o presidente com popularidade tão baixa, e a gente aí há quase um ano das eleições de 2018. Exatamente. Caso venha a confirmar que a denúncia lá seja enviada nesse momento para a Câmara dos Deputados, não deixa de ser uma notícia ruim para o presidente Michel Temer, né? No dia seguinte da pesquisa trazer que ele é o presidente mais mal avaliado da história do Instituto CNT, a partir desse momento, porque a denúncia ela poderia voltar para a PGR e ser reavaliada pela Raquel Dodge, que é a nova procuradora, assumiu agora na última segunda-feira, que tem uma espécie de uma figura meio opositora ao Rodrigo Janot, que apareceu aí num duelo com o presidente Michel Temer. Então, essa denúncia ela poderia ser enfraquecida ou até não reenviada para o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal confirmar, né, ainda hoje, que essa denúncia ela siga para a Câmara dos Deputados, vai gerar, apesar do governo, pelo menos estar ciente de que tem a maioria, que a denúncia ela não vai ser aceita, mas é um desgaste a mais para um presidente que já é mal avaliado, que recebe aí a segunda denúncia. Nenhum presidente do país havia recebido uma denúncia da PGR por corrupção ou algo do tipo. Então ele foi denunciado a primeira vez em junho por corrupção passiva, agora por obstrução de justiça e organização criminosa. Então não deixa de ser um desgaste, tem todo aquele processo de renegociação com a base aliada, de redistribuição de emenda, de reformulação dos cargos, de redistribuição ali dos próprios ministérios, né, e do segundo escalão também. Então é mais uma dificuldade para o presidente Michel Temer, que já não consegue trazer ali o perfil dele de governo, porque desde que ele assumiu, ele tenta conter as crises, que não são poucas. Ele gasta mais tempo se defendendo do que exatamente. Executando o trabalho dele de presidente. Ele não consegue colocar a agenda dele, agenda de governo, de fato. Então, é mais um desgaste para o presidente Michel Temer, por mais que a base, conversei com alguns deputados da oposição nesses últimos dias, para discutir justamente a segunda denúncia. Então, alguns deputados já jogam a toalha e dizem, olha, a gente não tem como vencer essa denúncia, a gente não tem o número de votos, a gente precisa das ruas, e as ruas estão bem apáticas, né, nos últimos meses,
Mas por mais que a base do governo do presidente Michel Temer tenha essa segurança de que tem votos suficientes para derrubar mais uma denúncia da Procuradoria-Geral, não há dúvida nenhuma de que vai trazer um desgaste bem maior, mais um desgaste para o presidente Michel Temer. Com certeza. A votação dessa segunda denúncia vai desestruturar, abalar ainda mais a biografia do presidente Michel Temer, né? Que com certeza é isso, né? A figura dele, a imagem dele vai ter um peso muito forte nas eleições de 2018, né? Então qualquer candidato que tenha um mínimo de proximidade ou de identificação com o atual governo realmente vai ter muita dificuldade para fazer campanha e para lograr êxito, né? Não importa aí o cargo que esteja disputando. Bem, saindo do STF, deixando essa questão da denúncia da JBS um pouquinho de lado, a gente vai falar sobre reforma política. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados rejeitou o projeto que previa a criação do distritão, do sistema distritão, né, para votação de deputados federais, e também o distritão misto, né, que seria aí uma alternativa ao distritão, mas só para 2018. Só explicando, no distritão, os mais votados, né, como uma eleição majoritária, iriam ser eleitos, né? E no caso do distrital misto, você criaria nos estados distritos, né? Os deputados concorreriam só por determinado território, por exemplo, região norte. Quem quisesse concorrer por lá não poderia fazer campanha em outros locais do estado. E também é misto porque também teria uma lista fechada, você votaria no partido já com os nomes definidos, e aí uma parte seria eleita por essa questão distrital e a outra pela lista fechada. Mas enfim, essas duas propostas foram barradas por um placar até muito ruim para o próprio governo, já que havia também essa defesa do governo de mudança no sistema para votação no legislativo. Foram 238 votos contra o distritão e o distrital misto e apenas 205 votos a favor. Como se trata de uma proposta de emenda constitucional, precisaria, no caso, de 308 votos para poder essa questão passar e, no caso, ir ainda ao Senado. A questão agora que impera, Wagner, é temporal, né? É de dias, né? Para que essas novas regras pudessem valer para as próximas eleições, elas precisam ser votadas até o início do mês de outubro, isso passando por duas casas. Não consegue nem sair da Câmara. A dificuldade foi tão grande que o próprio presidente do Senado, Eunício Oliveira, resolveu tomar as rédeas do processo. Criou um grupo de 6 senadores que, inclusive, já apresentaram um projeto de lei para garantir pelo menos dinheiro para a campanha do ano que vem. Eu acho que é a principal preocupação deles, né? É recursos, né? Como é que eles vão conseguir fazer campanha sem dinheiro. E o senador Romero Jucá já apresentou um projeto de lei para criar um fundo eleitoral de campanha. E esse fundo ele ia rapar o tacho do que já é utilizado atualmente em questões eleitorais. Por exemplo, dinheiro que é gasto com propaganda de partidos, ele permitiria ainda a realização de sorteios, concursos e operações como bingo para financiar a campanha. Parece que a gente está retroagindo em vez de evoluir, né? Enfim, Wagner, na sua avaliação, quais são as chances de esse novo projeto passar, pelo menos essa questão financeira, lá pelo Senado e depois para a Câmara? Ítalo, esse cenário de rejeição do distritão era um cenário que já vinha sendo construído ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tentava pautar esse assunto da reforma, mas não conseguia, porque não havia consenso, né? Não é uma pauta de governo, é uma pauta dos próprios deputados, que todo mundo tem interesse em se reeleger, né? Então, essa distritão não era um consenso, muito longe do consenso. O distrital misto poderia até ser um consenso, mas quem queria o distrital misto não queria votar o distritão para 2018, então não houve consenso, né? A realidade é essa, não foi aprovado porque não houve consenso. Inclusive essa questão de atrelar uma coisa à outra, eu acho que pode até ter prejudicado. A ideia do distrital misto ela é muito interessante, mas aí você teria automaticamente que aprovar também o distritão, que é visto aí como modelo para salvar quem já está no poder, quase uma parte grande, né, do Congresso investigado pela Lava Jato, os grandes caciques, então teriam mais chances de se reeleger. Então isso também foi um fator que pesou muito. E essa votação, Ítalo, ela acabou sendo uma vitória da esquerda, né, dos partidos de oposição. Qual é o principal argumento aí dos partidos de oposição, principalmente do PT, do PSOL e do PCdoB contra o distritão? Por quê? O distritão, segundo esses movimentos,
ele tira a identidade dos partidos, né? Então, é uma eleição muito personalista, né? Você vota no candidato e você não vota nas propostas, na ideologia dos candidatos. Inclusive, tem aquela proposta da lista, né? Da lista fechada, porque essa ideia da esquerda, principalmente do PT, é que você vai fortalecer as bandeiras partidárias. O que o Distritão faria, segundo a avaliação desses partidos de esquerda, é que enfraqueceria os partidos, né? Deixaria uma eleição muito mais personalizada, com quem já é conhecido, com quem já tem dinheiro, né? Seria uma eleição mais cara. Exatamente. Então, isso dificultaria também a questão de novas lideranças, né? Surgir novas lideranças. A questão da mudança, da renovação nas casas, no legislativo, teria uma dificuldade maior devido a essa nova estrutura. Em relação a esse grupo de trabalho no Senado, discutindo a questão do financiamento, essa já é uma pauta da Câmara também. A Câmara já vinha discutindo esse assunto. Antes mesmo da votação do Distritão, vários partidos já começaram a se antecipar em relação a isso e fazer propostas. Quais são essas propostas? Vamos nos financiar com o dinheiro que a gente já tem. Como assim? Eu estava conversando com alguns deputados esses dias, eles disseram, olha, a gente poderia muito bem deixar de ter programas eleitorais em anos ímpares, né? Essa decisão ela poderia economizar, por exemplo, R$1 bilhão. Então, esse dinheiro ele poderia ir diretamente para os partidos para financiar essas campanhas. Ou, por exemplo, reduzir as emendas orçamentárias, né? As emendas que os deputados, de tanto interesse dos deputados, essa também seria uma medida para financiar as campanhas eleitorais. A redução de cargos comissionados nas câmaras, na própria presidência da República, também era uma medida que estava sendo ali discutida, ali nos bastidores ali da Câmara dos Deputados, como uma forma. Há essa discussão, há toda uma movimentação, há propostas, mas não há consenso, né? Então, ninguém sabe se essas propostas, o que está sendo discutido, se vai ser votado, se vai ser discutido a tempo para já ser implementado em 2018. Sobre essa questão da realização de sorteio, concursos, bingos, é claro que só vai favorecer quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro, né? Quem é empresário que vai poder sortear um terreno ou algumas cabeças de boi ou algo parecido, né? Então, quem tem mais posses, digamos assim, vai acabar tendo vantagem, vai desequilibrar, digamos assim, a disputa, já que o dinheiro, infelizmente, muitas vezes faz a diferença numa disputa eleitoral, né? O grande impasse é esse, políticos com imagem totalmente desgastada após a Lava Jato e que parecem não aprender, que parecem não enxergar alternativas de fazer campanha sem necessariamente ter que gastar bilhões e bilhões de reais. Então é a gente aguardar, né? É uma corrida contra o tempo que o Senado, que a Câmara travam a partir de agora, né? São poucos dias até outubro e, na minha avaliação, dificilmente eles vão conseguir aprovar alguma coisa. Bem, saindo de Brasília e vindo aqui para o Ceará, a polêmica em torno da possível retomada da aliança entre Eunício Oliveira e Ciro Gomes continua. Na manhã desta quarta-feira, em entrevista ao jornalista Eliomar de Lima, Ciro afirmou que a reaproximação seria desmoralizante para Eunício e para nós não há razão para isso. E completou, acho muito, muito, muito improvável que essa aliança seja retomada. Wagner, prepondera, pelo menos, né, à primeira vista, o bom senso na fala do ex-governador e presidenciável Ciro Gomes, principalmente pela plataforma eleitoral que ele usa de forma muito dura e clara atualmente, que é se contrapor ao PMDB, se contrapor ao presidente Michel Temer, ao ex-presidente do Senado Renan Calheiros e ao próprio atual presidente do Senado Eunício Oliveira. São muitas as críticas. Mas o que a gente observa é que há uma diminuição no tom, digamos assim, da fala de Ciro Gomes, que, se fosse um Ciro de algumas semanas atrás, não pouparia críticas das mais duras ao presidente do Senado, né? E agora ele, inclusive, diz que a desmoralização seria para o Eunício e não para o grupo dele, né? Justamente pelas críticas que o Eunício fez, né? E ao grupo Ferreira Gomes. Enfim, será que realmente ainda há chances de reaproximação ou foi só um fogo de palha ali que já apagaram?
Ítalo, é um cenário que a gente não previa há alguns meses, né? Devido aí, o senador Eunício Oliveira passou a ser a principal liderança de oposição ao governador Camilo Santana. Foi uma eleição extremamente acirrada em 2014, com diferença de percentual mínimo praticamente. Foram para o segundo turno com praticamente a mesma quantidade de votos, diferença de 1%. Então, a Eunício Oliveira se tornou naturalmente a maior liderança de oposição ao governador Camilo Santana. Então, não se esperava que em tão pouco tempo houvesse essa reaproximação. O que a gente observa? Quando a gente vai questionar o outro lado, não há um descarte total, né? Vamos discutir a eleição em 2018, vou trabalhar aqui, o governador Camilo Santana diz, estou trabalhando pelo Ceará, o senador Eunício Oliveira fala, estou liberando emendas, eu quero ajudar todo mundo, independente de filiação partidária, independente de posicionamento, mas em momento algum, essas lideranças, elas descartam, colocam, elas enterram essa possibilidade de nenhuma maneira, né? Eles só falam, acho muito improvável. Se não houvesse possibilidade, dizia logo, não vai haver, é impossível, não quero, mas não diz. Até pelo perfil do Ciro Gomes, seria muito mais incisivo, negando essa possibilidade de aliança, que há meses atrás seria praticamente improvável. E o que a gente percebe, pelo menos entre aliados do senador Eunício Oliveira, um certo movimento aí de reaproximação, né? No PDT também, né? O próprio PDT. Carlos Maia esteve hoje na Assembleia e o discurso quase unânime foi de não, vamos nos unir, vamos unir. É realmente um pensamento muito local de política, né? Todo mundo querendo fazer um grande acordo, digamos assim, um acordão que junta aí, no caso, executivo e legislativo, para manter as coisas como estão e garantir a reeleição. Isso sem pensar no cenário nacional, mas atualmente é impossível você fazer política localmente sem ter algum tipo de repercussão nas disputas nacionais, né? Deputado estadual Dick Mota, que até meses atrás era líder da oposição, agora ele já fala abertamente ele fala a favor dessa união, ele não fala considerando, ele já pede, ele já milita nessa causa, ele milita na questão da reaproximação da aliança para 2018. Ok, então é aguardar, né, novas declarações, vamos ver como é que vai ser a atuação do governador Camilo Santana. Parece que do grupo Ferreira Gomes ele é o mais interessado em articular a volta dessa aliança, porque seria mais fácil para ele, né, se reeleger. O PMDB ainda é uma força muito forte no Ceará, a figura de Eunício Oliveira, apesar do desgaste da Lava Jato, também tem muita influência, controla muitos prefeitos, então a ideia realmente é facilitar a reeleição do governador Camilo Santana e ao mesmo tempo também facilitar a eleição de Eunício Oliveira, né? Para ele também o cenário está muito complicado, né? Políticos inclusive já até conversaram com a gente, afirmando que pesquisas que foram feitas internamente mostram um cenário muito negativo para o senador Eunício Oliveira. Então eu acho que pensando nisso, né, baseado nessas informações, né, do peso eleitoral, do desgaste que a Lava Jato provocou, que essa aproximação está sendo aí, essa aliança está sendo ressuscitada, né? Ninguém sabe se ela vai fazer bem ou mal a política cearense, mas enfim, é aguardar os próximos capítulos. E ainda, falando de Ferreira Gomes, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, soltou ontem 2 críticas à Polícia Civil lá de Sobral. Ele falou que o limite da tolerância com a incompetência, inoperância e descaso da Polícia Civil em Sobral chegou, ou seja, usou as redes sociais para fazer críticas, algo que ele já faz, inclusive, comumente, já reclamou do Raio, se eu não me engano, da atuação do Raio lá em Sobral. Quando era secretário do governador Camilo Santana, reclamou da falta de dinheiro e deixou a secretaria da cidade, ou seja, é um perfil realmente que, apesar de fazer parte desse grupo que atualmente comanda o Ceará, ele não se esquiva, ele não tem medo de enfrentar o que na visão dele está errado, né? Lembrando que o modelo atual de segurança pública ele já vem desde o início do governo do seu irmão Cid Gomes, né? As críticas no passado não eram feitas, mas agora estão sendo. Talvez a chegada, né, ao comando de uma prefeitura tenha aberto os olhos do prefeito de Sobral. Wagner, a Secretaria de Segurança, o próprio secretário André Costa já deu a sua versão, afirmando que o prefeito Ivo está querendo ajudar na segurança. Enfim, na verdade ele não está querendo comprar briga com o prefeito de Sobral. Exatamente, Ítalo. E a gente percebe que são 2 críticas em 2 meses, né? A primeira foi em relação ao batalhão, de como ele fazia abordagem com os adolescentes ali da periferia, e agora a Polícia Civil.
E é uma crítica em relação a um dos principais programas do governador Camilo Santana, que é o Ceará Pacífico, que é uma proposta inovadora de policiamento, que envolve todos os tipos de polícia, que envolve ações sociais. É uma ideia inovadora, é um dos principais carro-chefes da política de segurança pública do governador Camilo Santana. Então, a partir do momento em que há duas críticas de um aliado, né, da envergadura do prefeito Ivo Gomes, que é irmão do Cid e do Ciro Gomes, né, os principais líderes aí do governador, isso, de uma certa forma, traz um constrangimento para o governador de ter que conseguir administrar esse tipo de crítica e da onde ele vem, né, em um momento em que os índices de homicídio aqui na capital e no interior, estouraram, né? Eles crescem e dificultam aí o trabalho do governo, o discurso do governo, principalmente para uma eleição que está se aproximando no ano que vem, e essa é uma das áreas que vai ser discutida e que vai ser mais debatida. Ok. Wagner, para finalizar eu vou ler aqui alguns comentários de quem durante essa meia hora acompanhou o Live Política. A Fátima Bastos mandou lá, olá Fátima. A Mia Ivonete Araújo deseja boa tarde para você também. Carlos Mergulhador, boa tarde também. Valdecira, Ângela do Nascimento, nunca mais verão meu voto. Se depender de mim, não haverá um político no Brasil eleito por mim. Eu vou fazer campanha para ninguém votar neste bando de ladrão. Ângela, a gente entende até a sua revolta, mas a gente também não pode pensar que a saída para a crise não está na política. Está, a questão é votar direito, né? Ver realmente nesse conjunto de próximos candidatos se algum deles merece o seu voto. Eu sugiro que você, primeiramente assim, não descarte a possibilidade de votar ano que vem. Pesquise, conheça a história, as propostas, talvez, quem sabe aí você não tenha alguma vontade de votar em alguém. A Joana Barbosa fala, belo trabalho de vocês, parabéns, obrigado Joana. Socorro Gouveia, meu voto a esses ladrões nunca mais terão. O país no fundo do poço, o povo cada vez mais empobrecido. Realmente a pobreza no Brasil está crescendo, mas eu também digo a você para não perder as esperanças. Isildinha Aparecida diz parabéns e fala, não queremos eleições, nós queremos intervenção SOS Forças Armadas. Aí também já é um extremismo, né, antidemocrático, digamos assim. Nós já tivemos uma experiência de ditadura militar aqui no país e ela não foi nada boa. Nada agradável. Se fala que não teve corrupção, mas teve, é só estudar um pouquinho mais o assunto. Não havia investigação, porque infelizmente, né, era tudo controlado pelas Forças Armadas, mas que havia corrupção, que havia violência e que havia, obviamente, crimes, né, tortura, prisioneiros políticos, enfim, muita coisa errada aconteceu no período de ditadura e é um tempo realmente que o Brasil não quer mais, que não condiz com a evolução democrática e institucional do país. O que a gente tem que lutar é pelo aperfeiçoamento da democracia e isso só acontece com participação. Não adianta você votar, esquecer em quem votou e não fazer mais nada. Não adianta você vender seu voto, porque vai resolver um problema ali pontual e no futuro as coisas só se agravam, e a Lava Jato prova isso. E é importante também que você participe da política, né? Existem partidos aí com conceitos muito interessantes, partidos novos surgindo. Você mesmo pode se engajar em algum movimento social, não precisa ter um cargo. Enfim, é a sociedade se engajar, fiscalizar mais, que com certeza a gente vai ter um país muito melhor e daqui a algum tempo a gente vai estar tratando desses problemas como uma questão séria do país, mas que foram superadas. Eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência aqui com a gente. Agradeço a participação do Wagner também. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Sua estreia aqui foi muito boa, todo mundo gostou. E nós voltamos só em 2018, mas nós voltamos amanhã, quinta-feira, com mais uma edição do Live Política. Um abraço e até a próxima.